Pessoal, eu tô com um problema sério aqui, porque eu queria estar recomendando pra vocês esse fone aqui, cara, o Basius E19. Só que ele tem um problema, vocês já compraram tudo. Na verdade, esse fone ele já desapareceu do mercado. Eu simplesmente não encontro mais ele pra comprar no site oficial da Basius. Tá sem estoque na Shopee, Mercado Livre. Você não encontra mais esse fone aqui, cara, pra você tá comprando. E eu não tenho certeza do porquê disso, se a Basius realmente decidiu não restocar mais esse fone. Só que esse fone, cara, ele é um tanque de guerra, na minha opinião. É um dos melhores custo-benefícios que eu já tive de fone Bluetooth, cara. Ele é ótimo mesmo. Só que você não encontra ele mais no mercado. Não sei se é porque ele é tão bom, mas tão bom, que é só ter em estoque que todo mundo já compra, ou é simplesmente porque a Basius decidiu descontinuar ele, porque ele já é um fone um pouco mais antigo, né? Mas a gente sabe, por mais que seja um produto que tenha sido lançado já faz um tempo, e for um produto bom, cara, ele vira atemporal. A gente sabe disso. Então eu não sei se eu fico feliz por ter comprado ele a tempo, né? Ter comprado ainda quando ainda tinha no mercado, ou se eu fico triste porque ele não tem mais, cara. No mercado você não encontra mais ele. Então eu queria muito recomendar ele pra vocês, só que simplesmente ele não tem, cara. Mas eu vou estar pelo menos falando sobre ele nesse vídeo, fazendo um review, porque existem outras opções também que você pode comprar, que tem ali a mesma faixa de preço e tem a qualidade bem parecida com ele, tá? Porque você ainda consegue encontrar esse carinha aqui usado ou em alguns anúncios aí duvidosos, né? Mas eu não sei se vale tanto a pena você arriscar a comprar ele usado ou você arriscar aí em anúncios duvidosos para estar comprando esse fone. Eu acredito que talvez vale mais a pena você investir em um que se equipare a ele e esteja ali mais ou menos na mesma faixa de preço, tá? Então vamos para review desse fone aqui, cara. Eu vou estar mostrando o que é que ele pode te entregar e no final eu vou estar falando uma opção ótima para estar substituindo ele caso você não queira explorar aí no mercado de usados para estar comprando esse fone. Antes de qualquer coisa, para quem não me conhece, eu me chamo Lankman e aqui a gente fala de tecnologia sem enrolação, com produtos aqui que passam pela nossa mão. Então já se inscreve aí, deixa seu like e vamos lá. Um Basius E19, né? Basius Boyer E19, acho que é assim que se pronuncia. Ele é um fone TWS, ou seja, True Wireless, 100% sem fio. Ele foi lançado pela Basius como uma opção de entrada nessa linha deles e chegou ao mercado brasileiro na faixa ali de 120 a 180 reais, dependendo da loja e da época, tá? No papel, as especificações dele são as seguintes, tá? Ele tem um Bluetooth 5.3, um driver de 12mm, bateria que pode durar até 6 horas no fone e 33 horas com o estojo, tá? Ele tem resistência à água IPX5 e essa foi basicamente a especificação chave que me fez escolher esse fone, tá? Ele também tem ENC com 2 microfones, que é o cancelamento de ruído focado em chamadas, carregamento via USB-C e o peso total aproximado aqui de 46 gramas, tá? Ou seja, no papel parece até ser um pouco comum, mas você entende mais qual a proposta desse fone quando você de fato coloca ele no ouvido, porque a proposta sonora desse fone é muito boa, me agrada bastante. No momento, gente, eu não tenho a caixa dele mais, eu joguei a caixa dele fora, porque ele já tem bastante tempo aqui, então eu não tenho mais a caixa, mas a caixa dele é sem frescura, tá? Você vai ter o estojo, né? Esse estojo aqui dele, vai ter os 2 fones aqui dentro, um cabo de carregamento USB-C. Cara, decidiram meter uma furadeira agora uma hora dessa, cara. Não sei se tá dando pra ouvir aí, mas tá uma furadeira danada aqui. Vem com cabo USB-C na caixa e tem 3 tamanhos de ponteira, né? Que são as ponteirazinhas aqui do fone. Inclusive, não é essa ponteira dele, essa ponteira aqui eu peguei de outro fone pra botar nele, porque eu achei mais confortável pra mim, mas ele vem com 3 ponteiras no tamanho PMG, né? Que é o normal. E o manual dele também vem na caixinha. Então vamos lá, cara. Uma das coisas que mais me impressionou nele foi esse estojo aqui, que é um estojo que ele tem um acabamento muito bom, tem uma sensação, cara, que ele é mais caro do que ele realmente é, tá? Ele fecha com um clique bem firme. Você vê que ele tem um clique bem firme aqui na hora de fechar, você sente que ele fechou. Por mais que você feche ele com pouca força, ele fecha mesmo. Então o fechamento dele, né, eu acho muito bom. Então isso impede que ele fique tipo meio aberto aqui, ó, assim, e acabe escapulindo os fones daqui de dentro, ou alguma maneira assim. Por mais que eu acho isso bem difícil acontecer, porque os fones ficam bem presos aqui pelos ímãs, mas ele fica bem fechadinho
só com um pequeno tombo que você dá aqui. E o material dele parece ser até mais premium do que realmente é, cara. Então ele vai aguentar bastante quedas, tá? Eu já derrubei esse fone aqui muitas vezes e simplesmente não deu nada, cara. Simplesmente não deu nada, funcionou normalmente. Então ele é um fone bem resistente, tá? Eles são leves em si, os fones deles são apenas 4 gramas cada um, tá? São fones bem leves, mas o conjunto todo dos fones e estojo dá uma sensação assim de um produto bem construído. E o plástico dele é um plástico ABS e é o mesmo material, tá? De exemplo, como se fosse o mesmo material de um capacete de moto, né? Por exemplo, né? Por isso que eu acho esse fone aqui um tanque de guerra, tá? O encaixe no ouvido dele é bem firme, tá? Eles têm um encaixe bem firme no ouvido. Você pode estar, por exemplo, tocando essa ponteira aqui para que fique ainda mais adaptativo ao seu ouvido. Como vocês podem ver, essa ponteira aqui nem é dele, é de outro fone que eu peguei, antigo meu, que era ótima no meu ouvido. E aí eu decidi colocar ela aqui, porque eu já sou acostumado. Então, essa questão de eles caber bem no ouvido, você consegue personalizar com a ponteira. E o formato, né? O formato dele aqui, eu acho que é um formato universal, tá? Dos fones, né? Que é esse formato aqui, oval, que praticamente se encaixa em qualquer ouvido, né? A não ser que você for super diferenciado, né? Com uma orelha totalmente diferente. Mas normalmente esse tamanho aqui funciona em praticamente qualquer orelha, tá? Ele tem aqui controles responsivos ao toque, né? Você aperta aqui com 2 toques, você consegue pausar, com 3 toques você pula a música e se você segurar, você ativa o assistente de voz. Uma coisa que eu odeio nesse fone, tá? Deixar logo claro isso aqui, uma coisa que eu odeio nesse fone é que não tem como você aumentar nem diminuir o volume nele. Isso me deixa muito triste, cara, porque isso é algo muito simples, né? Algo muito simples que dava pra eles ter feito, né? Ter pensado um pouquinho mais, porque, por exemplo, se você estiver longe do seu celular e quiser aumentar o volume, você vai ter que ir até o seu celular para aumentar ou abaixar, porque ele não tem a função de abaixar o volume ou aumentar o volume, só de pausar e trocar a música, o que na minha opinião é um erro total. Na minha opinião, um toque devia ser para você aumentar no lado direito, no lado esquerdo para você abaixar, 2 toques para pausar, como já é, e 3 toques para pular de música ou segurar ele e pular de música. Na minha opinião, deveria ser assim. Só que ele não tem a opção de você tá aumentando o volume nem diminuindo, o que é um pecado, na minha opinião. Esse fone aqui deveria ter isso. Se ele tivesse essa função de você aumentar e abaixar o volume, ele seria praticamente perfeito. Mas esse problema aí dele, de não ter essa função, é um fator que me deixa assim triste de verdade, tá? Indo para perfil sonoro, pessoal, para perfil sonoro, esse é um fone um pouco mais diferenciado para você que gosta de graves. Eu, cara, gosto muito de graves, então esse fone aqui é perfeito para mim, porque se você gosta de ouvir, por exemplo, bastante música como trap, eletrônica, pagode ou funk, sei lá, cara, qualquer coisa com batida aí que seja mais grave, esse fone ele vai dar aquela sensação de um som bem encorpado e os médios dele ficam um pouco atrás, o que é a proposta para esse tipo de perfil mais festivo, né? Que normalmente quem prefere mais graves costuma a não preferir tanto os médios, né? Eu sou um cara que gosto de bastante brilho, tá? Eu sou um cara que gosta de bastante brilho e graves acentuados, tá? Então, se você prefere fones assim, ele vai ser perfeito pra você, tá? Esse carinha aqui. Agora, se você, cara, prefere mais definição, ele não vai se adaptar tanto a você, tá? Porque ele é um fone mais, vamos dizer assim, pra música, né? Se você costuma a gostar de um som mais definido, principalmente aqueles agudos, né? Aqueles agudos mais médios, né? Médio agudo, mais agressivo, esse fone não seria pra você. Mas honestamente, cara, nessa faixa de preço aqui de R$150, você não compra neutralidade, tá? Você compra uma diversão, você compra uma experiência, tá? Porque esse fone aqui te entrega uma experiência muito boa, cara. O volume dele, cara, máximo é extremamente alto e alto de verdade, eu não tô brincando. Eu não consigo usar esse fone no máximo, não consigo. Ele é alto mesmo. É aquele tipo de volume que você não precisa chegar no máximo, tá? Mesmo se você tiver um local que estiver com muito barulho à sua volta, sei lá, em um ônibus lotado, eu acho que mesmo assim você não vai conseguir colocar esse fone aqui no máximo, cara. E outra coisa, ele tem uma latência baixa até, né, para jogos e vídeos. Sincronização de áudio dele é razoável, não tem aquele delay grotesco, né, que vira meme até daqueles chineses baratos, daqueles fones chineses baratos que você vê que parece ser bom, mas tem um delay horrível, não dá nem pra assistir um vídeo, cara, porque o delay fica atrapalhando, né. Mas esse fone aqui tem um delay ok, não é aquele delay incrível para gamers que se você, por exemplo, gosta de um som extremamente sem delay, né, um som ali quase que instantâneo, não sei se ele é exatamente a melhor escolha para você, tá? Porque ele não é como, por exemplo, o GM2, que tem aquela opção de você deixar ele praticamente sem delay nenhum, né?
ele tem essa opção, porque o GM2 é focado pra quem joga mesmo, de maneira assim mais consistente, né? E precisa realmente de um fone que não tenha nenhum delay, porque isso atrapalha de fato na hora de jogar, principalmente se é um jogo competitivo. Então, esse cara aqui, ele não tem um delay muito alto, mas não acho que se você for um gamer profissional, você vai poder comprar esse fone aqui e vai ser tranquilo. Não, porque esse fone aqui não é com essa proposta, tá? Agora, pessoal, em questão de bateria, tá? Em questão de bateria, esse fone é ótimo, tá? Na minha opinião, ele é ótimo. Inclusive, ele tá até descarregado aqui, ó. Por que ele tá descarregado? Porque ele dura tanto. A verdade é essa, que ele dura tanto, velho, que você esquece que tem que carregar ele. É o que acontece comigo, porque ele dura tanto que eu esqueço que eu tenho que ficar carregando, tá ligado? Porque ele dura muito tempo. Dura cerca de 33 horas com o estojo e 6 horas sem o estojo, né? O fone, né? Na prática, com volume ali em torno de 70%, você consegue em torno de 5 horas e meia com os fones, né? O que é dentro do esperado, na verdade, né, cara? E o estojo consegue carregar o fone umas 4 a 5 vezes, mais ou menos aí. Então, você vai conseguir com facilidade aí mais de 25 horas totais de uso antes de precisar colocar ele na tomada. Então, para a rotina diária, né, do dia a dia, isso aí é mais do que o suficiente, na minha opinião. Agora, indo para a parte do Bluetooth, cara, o Bluetooth dele é 5.3, tá? Tem uma conexão bem estável. Não tive nenhum tipo de dropout, né, em situações normais dentro de casa, na rua, no ônibus. O alcance declarado é de 10 metros e na prática é razoável, tá? No caso, 10 metros sem obstáculos. Se tiver obstáculos, a gente sabe que isso aí vai diminuir bastante, tá? O ENC, Environmental Noise Cancellation, sei lá, é um nome em inglês aí, não sei se eu pronunciei certo, mas você aí, me perdoe aí se você é fluente em inglês e isso aqui que eu fiz foi um crime, mas beleza. Isso é basicamente uma tecnologia que ele tem é uma função para chamadas, tá? Não é um ANC que cancela o barulho do mundo enquanto você ouve música, tá? É um cancelamento de ruído no microfone, para quem tá do outro lado da ligação te ouvir melhor. Vale a ressalva porque muita gente confunde os dois, né? Porque esse aqui, o ENC, é para o seu microfone, não, no caso, para o que você tá ouvindo, mas sim para o que a pessoa vai estar ouvindo, tá? Em ambientes silenciosos, o microfone funciona bem. Em ambiente com muito vento, ele sofre um pouco, né? Mas para chamada casual, WhatsApp ou reunião online, ele cumpre até o seu papel. Mas é uma função ali que não tá em um nível tão avançado assim, né? A gente sabe que tem muitos fones com função de cancelamento de ruído muito avançada que já estão bem à frente desse cara, mas ele tem a função básica, pelo menos, que é diminuir o ruído nas ligações, né? Isso aí para mim é o básico de um microfone Bluetooth ter. E ele tem, mas nada além disso, nada muito além disso. E agora indo para os pontos negativos, né, pessoal? Porque ele tem pontos negativos. Aqui eu não tô fazendo uma publi paga, tá? Tô falando a verdade. E primeiro, ele não tem suporte a codecs avançado, nada de aptX, LDAC, ACC. Você tá no SBC básico. Isso impacta? Para a maioria das pessoas no diário, não, mas vale a pena saber. Segundo, sem ANC de verdade, ou seja, não tem noise cancellation de verdade, tá? É apenas cancelamento de ruído, tá? Para essa questão da ligação, ok? Não tem um cancelamento de ruído real, tá? Ativo, beleza? Terceiro, o estojo dele é um pouco maior que a concorrência, então, assim, ele não cabe tão bem assim no bolso, ele é um pouco maior. Se eu colocar ele aqui na palma da minha mão, você consegue ver que é um estojo grande, cara, é um estojo bem grande, então ele não é tão assim confortável, né, para você colocar no bolso, mas isso é devido também, acredito que seja pela bateria também, que é maior e tal, então acho que eles abriram mão de ter algo mais compacto para ter algo mais funcional, né. Fora isso, ele não tem tantos problemas assim, além do que eu já tinha citado antes, ele não tem a função de aumento de volume nem diminui o volume pelos comandos. Então agora vamos dar uma ouvida nele, eu vou estar tirando ele aqui. Então agora em 80% do volume. Eu não ligo pra cor, eu só queria pegar um modelo mais barato mesmo que tivesse. Agora, se por acaso... Ok, agora eu vou colocar ele em 100% do volume. Muito boa, tem cadeiras gamers bem mais feia que essa aqui, com certeza, e até mais cara. Então, em questão de design, na minha opinião, é um design muito bom. É um design... Ok, agora eu vou estar colocando uma música para vocês estarem escutando.
Beleza, eu acredito que vocês agora já conseguiram ter uma noção aí mais ou menos de como é que é o som dele, né? Claro que não tem como realmente saber pelo microfone aqui, mas acredito que vocês tiveram noção pelo menos do volume, cara. Mas é o seguinte, pessoal, esse fone aqui, ele simplesmente não tem mais no mercado, tá? Mas por que que eu tô fazendo um vídeo de um produto que você não consegue mais comprar facilmente? E a resposta curta é: o E19 vendeu demais, cara. A Baseus não repôs estoque no mercado brasileiro de forma oficial, e o que você ainda encontra por aí são revendedores com estoque antigo, tá? Com preços saudosos, né? Às vezes até mais caro do que o fone valia quando lançou, cara. Nas lojas oficiais ele simplesmente não tá mais listado como produto ativo, e quem tentou procurar recentemente sabe que é uma caixa ao tesouro encontrar esse fone aqui, cara, com preço justo. Então, se você quer para entrar no universo da Baseus hoje com a mesma proposta desse fone, o que é que você pode fazer? É o seguinte: a Baseus ela lançou o E20 como próximo da linha. No papel, as especificações são praticamente as mesmas, tá? Bluetooth 5.3, o drive também de 12mm, também tem IPX, tá? 5 IPX5, 33 horas de bateria, e é basicamente a mesma coisa, né? Mas eu preciso ser honesto com vocês, cara, porque é isso que esse canal propõe. Na prática, o E20 não é necessariamente um upgrade no som. Alguns usuários que testaram os dois afirmaram que o E19 tinha graves mais presentes e uma clareza geral um pouco melhor do que o E20, né? O E20 ele mantém a proposta, né? Mas ele pode ter sofrido algum ajuste de componente que impactou levemente no som. Dito isso, cara, o E20 hoje ele tá disponível no Mercado Livre, na Shopee, em valores em torno de 130 a 160 reais. Ele cumpre o papel de ser um fone da Baseus de entrada, tá? Que tá disponível no mercado hoje. Se você nunca teve um fone da Baseus, o E20 ainda é uma escolha sólida para essa faixa de preço, tá? Inclusive eu vou deixar o link dele na descrição. Mas eu preciso ser sincero que provavelmente o E20 não é tão bom quanto o E19, a sua versão antecessora. E resumindo tudo, o veredito final, cara, é que o Baseus E19 foi uma das melhores escolhas de entrada que já passou aqui por minhas mãos, cara. Esse fone é ótimo, tem graves fortes, a bateria é honesta, é uma bateria boa, cara. Ele tem uma qualidade acima da média, na minha opinião, pelo preço que tem, além de ter o IPX5, né, que isso ajuda bastante na questão de durabilidade, cara. Ele é um fone que dura muito, né, aquele fone que você vai ter por só alguns meses e vai parar de funcionar, cara. É aquele fone que você pode ter por anos, tá? Você pode ter esse fone por 2 anos, se você for mais cuidadoso até por 3 anos, e ele vai continuar inteiro, cara, porque ele é de fato um fone que tem uma boa durabilidade, tem um bom material. Então eu recomendo de fato esse fone se você encontrar ele à venda aí usado com preço bom, ou o E20, que é basicamente esse carinha aqui igual, tá? Só o som que realmente não é tão bom quanto ele, mas acredito que seja exatamente o mesmo material. Desse cara aqui tem as mesmas proteções, tá? O IPX5, só o som que é levemente mais fraco. E se você tem esse cara hoje, mano, cuida bem dele, mano, porque esse produto seu valeu cada centavo e não tem mais substituto, tá? Não tem mais substituto para esse fone. Se você quer entrar na linha agora, é o E20 da Baseus que tá disponível. Não é o mesmo, mas é uma escolha decente ainda, tá? O link tá na descrição. Se você quiser dar um upgrade de verdade, eu já tenho um vídeo planejado sobre o Baseus Bass B1 Pro, que tem ANC de verdade e 55 horas de bateria por volta de 220 reais. Esse sim é um salto grande de geração, tá? Mas eu ainda não tenho esse fone em mão. Se alguém quiser tá patrocinando para eu fazer aqui uma review dele, eu ficaria muito feliz, porque ele é um fone muito bom, cara, melhor do que esse carinha aqui. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e me ajuda, cara, a fazer esse canal a crescer. Se você for comprar o E20, cara, compra aí na descrição. Se for comprar algum fone da Baseus ou fone do gênero, cara, quiser que eu faça review pra vocês, ajuda, deixa o like, comenta, cara, porque isso faz total diferença. E assiste o vídeo inteiro também, para que ele seja recomendado para mais pessoas. Muito obrigado e fui!